Olá, pessoal. Estamos aí iniciando a nossa primeira aula do curso Multireferencialidade, Praxis e Pesquisa. Sejam bem-vindos aí ao ambiente virtual, uma outra realidade, uma outra vivência. Com certeza aí muitas possibilidades, mas também muitas coisas que vão nos levar a pensar e a refazer o que devemos pensar sobre pesquisa, o que devemos pensar sobre as relações estabelecidas. Esse curso ele é um pouco amplo, e ele envolve vários olhares e várias perspectivas sobre educação, sobre formação e sobre a relação também com as outras ciências que estão à nossa volta. Dessa forma, né, eu vou tentar trabalhar com vocês aspectos mais gerais que permitam a compreensão. E volto a frisar algo que eu sempre friso nas minhas aulas também. Eu vou tentar simplificar sem ser simplório. O que isso quer dizer? Tem conceitos que são muito mais complexos. Eu vou tentar destrinchar alguns desses conceitos para facilitar a compreensão de vocês. Mas não imaginem que ele é tão simples assim de entender. É preciso se debruçar sobre o material, se debruçar sobre a leitura do Jacques Ardonaux para entender um pouco sobre a multirreferencialidade. E depois disso, você vai chegar à conclusão de que precisa aprender mais. Então, na verdade, a gente aprende um pouco, mas precisa sempre trabalhar elementos outros que possam reforçar a nossa perspectiva sobre o que vem a ser a multirreferencialidade. Então, nesse curso, nós vamos ter pelo menos dois grandes autores. Nós vamos trabalhar o Jacques Ardonaux e vamos trabalhar o Francis Ambert, o primeiro com o tópico de multirreferencialidade e o segundo com a discussão da praxis pedagógica. E é claro que vão repassar alguns momentos em que outros autores também vão aparecer. Por exemplo, a teoria da complexidade com Edgar Morin. Então, é possível que você vai encontrar leituras e vai encontrar momentos para pensar, para construir coletivamente também uma compreensão sobre esses autores. Então, vamos começar aí pensando um pouquinho na nossa aula multirreferencialidade. Então, para não restar dúvida, essa é uma atividade feita pelo Núcleo OPAGE, Observatório de Pesquisas Aplicadas ao Jornalismo e ao Ensino, da Universidade Federal do Tocantins, e permite a integração de conceitos dos mais variados tópicos em torno do que vem a ser educação e do que vem a ser a aproximação com a questão da pesquisa. Então, nossos 4 encontros, eles vão focar os 2 primeiros na discussão do que vem a ser multirreferencialidade, o terceiro nós vamos focar na questão da praxis pedagógica, e o quarto nós vamos focar na relação da multirreferencialidade, da praxis pedagógica com as ações e o ato de pesquisar. Bem, nós vamos começar pensando um pouco sobre o contexto, e é importante vocês entenderem isso já de saída. Quando se fala numa teoria, ela está sempre dentro de um contexto, ela foi inscrita, ela surge a partir de uma determinada relação, ela não vem do vácuo, né? Ela não é criada num estalo de dedos da noite para o dia. Na verdade, ela é construída a partir de uma série de referenciais, e nós vamos ter na multirreferencialidade, como você viu aí na tela, a relação da efervescência política e social dos anos 60 e 70. O que isso significa dizer aí? Obviamente, existia toda uma relação que estava sendo construído entre as áreas de saber. Nós tínhamos essa efervescência, ou seja, uma sociedade que estava em múltiplas transformações, em múltiplas percepções, e havia necessidade de se entender como é que ela estava se transitando nesse momento. Então, os anos 60 e 70 foi um período de muita abundância na compreensão das ciências sociais e das ciências humanas, principalmente na perspectiva de ampliar horizontes. E é nesse contexto que nasce a multirreferencialidade, ela surge dentro desse aspecto aí também. Né? É importante que nós entendamos que essa efervescência política e social
gerava também um choque de paradigmas e de compreensões do que era o mundo que estava à sua volta, como é que esse mundo era gerado, era gestado e era intensificado, e a relação também de compreensão do que vinha a ser o homem. Qual o papel do homem nesse contexto? Qual o papel da sociedade? Como é que ela se estrutura? Como é que ela pode ou não conquistar, desenvolver atividades? E é claro que nós não podemos esquecer que esse contexto também gera várias críticas de vários autores em momentos diferenciados. O que nós estamos chamando aí de crítica à economia de escalas. O que é isso? Basicamente, era uma compreensão muito reducionista, simplista, de que era possível entender tudo de uma forma muito generalista, e bastava simplesmente bater o olho e você já tinha a compreensão da realidade. Era como se fosse uma soma muito simples de 1 mais 1 que era igual a 2. E a gente entende que nem sempre 1 mais 1 vai ser igual a 2, porque nós estamos falando de realidades muito diferentes, muito diversas, e que criavam situações que não eram muito simples de serem geradas. É nesse contexto que, obviamente, essa efervescência cultural ela vai gerar percepções diferenciadas do que vem a ser, então, a educação, a formação e a compreensão geral. E a multirreferencialidade, ela encontra lastro nesse momento aí também, para ser gerada. Né? Obviamente, o contexto dos anos 60 e 70, gerados principalmente por movimentos da nova sociologia, da educação e da escola dos análises, cria novos olhares sobre objetos que já existiam. E aí nós vamos ter, é claro, novas escolas de compreensão do que vem a ser a formação em si. Elas começam a surgir porque, obviamente, as pessoas queriam novas respostas a perguntas já existentes. Então, como é que eu vou responder a uma questão? Como é que eu vou criar um novo patamar de percepção? Então, isso tudo estava nesse bojo aí das transformações entre os anos 60 e 70, que vão efervescer ainda mais, não apenas a sociedade, não apenas os aspectos políticos, sociais, mas também a própria universidade, a própria academia, que as pessoas vão começar a contestar as questões que estão surgindo. É interessante que nós podemos pelo menos apontar 3 grandes eixos que seria interessante vocês aprofundarem em algum momento. Nós vamos ter a Escola dos Análises, um movimento que redefiniu a própria história e as ciências sociais. Então, elas foram redefinidas, tanto a história social quanto a ciência social, ela foi redefinida a partir da Escola dos Análises, por uma série de novos olhares, que geraram novos objetos e novas perspectivas. Nós vamos ter também a análise estrutural e o ponto de vista culturalista, que surge como um aspecto inovador, mas, ao mesmo tempo, um aspecto que precisava redefinir o papel da relação com o saber. E é claro que também vai surgir a microsociologia das organizações, que já existia antes desse período, mas que começa a ganhar força como uma área de destaque, como uma área de novas perspectivas. E esse é um elemento importante, porque é a partir da percepção dessas 3 grandes vertentes, desses 3 grandes eixos, que o Jacques Ardonaux vai trabalhar, obviamente, aspectos ligados a múltiplas visões, a percepções das mais variadas sobre o que vem a ser formação, o que vem a ser educação, o que vem a ser administração e o que vem a ser também pesquisa. Nós podemos extrapolar para esse aspecto também, que é o objeto do nosso curso aqui em questão. Bem, Jacques Ardonaux, ele nasceu em 1927 e faleceu em 2015, né? Ele foi professor na Universidade de Paris 8, e é importante a gente entender esse certo contexto, é o local de onde ele fala. E aí, talvez você esteja pensando assim, bem, para falar de educação eu tenho que ser educador, tenho que ser pedagogo, então é desse local que ele fala? Não, ele fala de outros locais, e é bom entender que na perspectiva da multirreferencialidade, o local de fala, ele não é um local único, não é um local privilegiado quando nós queremos compreender uma realidade educativa.
Na realidade, ela é um conjunto de vários locais de fala. E aqui, Arnaud, ele fala da filosofia, ele fala da administração e da política. Daí porque a proposta dele era uma abordagem multirreferencial das relações estabelecidas de aprendizagem e do ensino e da formação. Porque era de fato isso, você tinha locais diferentes que começavam a coadunar e a perceber as relações. Mas aí cabe uma palavra de cautela. Apesar do local de fala ser um local múltiplo, isso não quer dizer que as fronteiras estivessem diluídas e elas acabavam. Não, na verdade não, as fronteiras existiam. E isso é uma coisa interessante na multirreferencialidade. A proposta é que ainda existem fronteiras, existem conhecimentos que são próprios da política, da administração, da história, da filosofia, da antropologia, mas elas têm essas fronteiras mais finas, que permitem uma certa transparência, uma certa proximidade, numa relação de troca, bem próximo dessa noção da química da osmose, né? Em que você tem meios que vão se aproximando e com isso você tem uma relação de aprendizado e de relacionamento constante. Então, é interessante isso, acontece também dentro dessa noção da multirreferencialidade do Jacques Arnaud, tá? Ele não fala sozinho, e é importante a gente entender isso. Durante a vida de um intelectual, ele tem colaboradores, ele se relaciona com vários outros intelectuais que estavam conquistando também o seu local de fala. Nós vamos ter aí Michel Lobreau, Georges Lapassade, René Lureau, Francis Zambert, Rémi Hess, René Barbier, Michel Maffezoli, Alain Coulon e vários outros intelectuais em momentos diferenciados. É importante entender isso. Eles são contemporâneos no sentido de que eles estão produzindo conhecimento, eles se interrelacionam em muitos momentos, mas eles estão em momentos diferentes e contribuem de formas diferentes com o que venha a ser a multirreferencialidade, o que venha a ser ciências da educação, o que venha a ser uma praxis pedagógica. Então, não tente fechar isso apenas numa perspectiva, num ângulo único. Na verdade, a gente tem uma visão bem mais ampliada. E aqui cabe uma questão importante. Você que é educador, você que é pedagogo, ou você que está tentando entender um pouco como funcionam as ciências da educação, a educação em si, a prática educativa, nós temos que entender que são áreas amplas, que permitem múltiplos atores, múltiplas visões, e isso é que é o legal da coisa. Não dá para se fechar, não dá para se transformar tudo em uma caixinha em que somente estão autorizados a falar sobre essa área ou sobre essa perspectiva, fulano A, fulano B ou fulano C, porque são dessa área. Então, nós estamos falando sobre ciências que se mesclam, ciências que mantêm certas, sim, fronteiras, certos limites, mas que também permitem a interação, o crescimento, a inovação, e isso é que é o legal na noção da multirreferencialidade. Vamos avançar um pouquinho? Na visão do Jacques Arnaud, então, o texto que está citado aí é o texto que nós pedimos que você também aprofunde, se possível, faça a leitura dele, nós vamos incentivar essa leitura. O Jacques Arnaud, ele dá uma visão muito interessante sobre o que vem a ser a abordagem multireferencial. Na leitura da conceituação, diz, a abordagem multireferencial propõe-se a uma leitura plural de seus objetos práticos ou teóricos, sob diferentes pontos de vista, que implicam tanto visões específicas quanto linguagens apropriadas às descrições exigidas, em função de sistemas de referência distintos, considerados, reconhecidos explicitamente como não redutíveis uns aos outros, ou seja, heterogêneos. Bem, veja as palavras que estão aí em negrito. Eu negritei leitura plural, diferentes pontos de vista, visões específicas, linguagens apropriadas, função de sistemas de referências distintos, não redutíveis uns aos outros. Se você pegar esse conjunto de palavras negritadas, você já tem uma visão bem ampla, bem forte do que vem a ser a multirreferencialidade. Vamos pensar na primeira palavra negritada, leitura plural. Então, se eu pensar nessa palavra, isso me ajuda a entender que a perspectiva daquilo que eu estou estudando, daquilo que eu estou analisando, ela não pode ser fechada em apenas uma perspectiva. Se eu fizer isso, eu fosse reducionista.
Se eu olhar um problema educativo apenas pelo olhar da educação, eu vou chegar a um resultado, eu vou chegar a uma análise, mas ela vai apenas ter o foco ou o olhar de uma determinada área, de uma única área. E, na verdade, a educação, ela é permeada, ela é extravasada, ela é diluída, como diria o Bauman, né, entre várias outras relações e várias outras áreas. Não dá para pensar na educação apenas como um objeto de uma determinada área. Daí porque a multireferencialidade, lá nos anos 60, final dos anos 60 e início dos anos 70, com o Jacques Adorno, já ganhava essa perspectiva de uma leitura plural. Então, eu preciso de vários olhares. Aí a segunda palavra negritada, diferentes pontos de vista. E aí você deve estar se perguntando agora, se eu vou interagir diversos pontos de vista, como é que eu, pedagogo, como é que eu, educador, vou garantir que haja um objeto que seja só meu, que seja só da pedagogia? E aí talvez nós tenhamos o primeiro problema para pensar. Existe alguma coisa que seja só nosso? O que é próprio da pedagogia? O que é só da pedagogia? Você consegue definir isso? Você consegue criar um objeto que seja só nosso? Pensa um pouquinho. Essa é uma pergunta difícil. E aí cabe, então, a perspectiva ampla. Se eu vou pegar diferentes pontos de vista, é claro que eu vou ter também visões específicas com linguagens que são próprias. Imagina, quando alguém da área de letras adentra para a área de educação, para a área de pedagogia, é claro que ele traz um vocabulário próprio, ele traz perspectivas próprias, modelos próprios de análise de certos problemas. Então, já imaginou? Essa interação, ela é conflituosa num primeiro momento, porque é algo novo, mas ela é riquíssima quando começa o desenvolvimento, porque permite que o educador, por exemplo, ele amplie os seus horizontes, ele deixe de olhar apenas assim e ele amplia a sua perspectiva de aprendizagem, a sua perspectiva de vivência. Daí porque a multireferencialidade é um caminho muito interessante, uma abordagem muito interessante para se pensar nos aspectos educativos. Outra coisa interessante, que está citada aí, está negritado, função de sistemas de referência distintos. Em função desses sistemas, nós temos perspectivas diferenciadas. E é claro que, se eu tiver áreas diferentes, cada uma vai ter uma resposta para um determinado problema. É como se eu estivesse olhando para um objeto, e dependendo de onde eu lance meu olhar para o objeto, eu vou percebê-lo de uma forma. Então, como é que eu vou coadunar tudo isso? Essa é a grande questão. Como é que eu vou pegar o olhar da filosofia, o olhar da antropologia, o olhar da pedagogia, da educação, o olhar da área de linguística, o olhar da história, da filosofia, da antropologia, da religião, de vários grupos, e tentar coadunar tudo isso para entender uma realidade educativa e transformá-la numa prática pedagógica efetiva que possa haver transformação, que possa haver emancipação. Então, essa é uma questão complexa. Não é uma questão simples e não nos alvoroçamos aqui a te dar uma resposta fechada para isso, porque, na verdade, nós não vamos encontrar uma resposta fechada. O que nós podemos encontrar na multireferencialidade, que é o importante que nós vamos destacar para você nessa nossa primeira aula, é as áreas, elas não podem se reduzir. Não imagine que, ao pegar uma teoria, eu vou encontrar uma receitinha de bolo pronta para uma resposta a um problema pedagógico. Não é isso. Você não vai encontrar esse aspecto. Você vai encontrar novos problemas que provavelmente vão alimentar novas caminhadas e novas perspectivas. Daí porque, ao discutirmos aqui a multireferencialidade, a praxis pedagógica, nós estamos tentando alinhar com a pesquisa, porque o ato é mais ou menos assim: novas demandas, novos olhares, novas ações pedagógicas e, obviamente, novas necessidades de pesquisa, novas necessidades de interação. É isso, basicamente, que a gente vai ter aí com a multireferencialidade também. Observe essa gravura aí. Vamos tentar pensar na multireferencialidade com essa gravura, porque ela é que alimenta a perspectiva da caminhada. Então, ao invés de eu ter uma relação simplesmente de A para B, B para C, C para D, D para E para F, eu tenho uma relação que ela é múltipla. A interage com B, que interage com C, que é transformado por C,
por F, por D, por E. Ou seja, nós não temos uma relação fechada de aprendizagem em apenas um objeto. E esse objeto ele é transdisciplinarmente transpassado por vários outros olhares e várias outras perspectivas. Daí porque parece que todo mundo sabe falar sobre educação, porque é basicamente isso. Você tem uma área tão interdisciplinar, tão transdisciplinar, que não é um objeto fechado, não é um objeto só nosso. É bom você entender isso e ter essa perspectiva muito clara, porque isso vai reforçar a importância de você ampliar o horizonte das perspectivas de educação e das perspectivas de formação também, a partir desse olhar. Daí porque o desenho que eu gosto muito, a partir dessa relação, é o desenho da rede. Se você olhar para essa outra figura que está aparecendo agora aí, você tem múltiplas relações em rede. Como é que essas relações em rede são mediadas nessa relação que nós temos hoje de mundo tecnológico? Nós estamos aqui, por exemplo, durante essa pandemia da Covid-19, fazendo um curso que normalmente seria presencial pelo modelo da educação remota. Nós estamos conectados, estamos interagindo, estamos aprendendo, estamos ensinando. Então, como é que tudo isso é mediado? Aí a multirreferencialidade colabora a respeito da comunicação. Na visão do Ardono, a comunicação, supondo-se reconhecidas a alteridade e a implicação de cada um dos parceiros, bem como dos efeitos específicos de suas alterações, permanece o meio incontornável pelo qual as trocas de informações necessárias à persecução dos objetivos podem eventualmente se realizar. Nós estamos habitualmente prisioneiros de uma linguagem unidimensional, ainda mantida pela função indiferenciadora, sincrética da mídia. Bem, vamos pensar um pouco nessa fala do Ardono, porque ela é muito legal também, no sentido de nos dar uma visão. Bem, a comunicação é o que nos faz próximos uns dos outros. Diversos intelectuais, ao longo dos séculos, falaram sobre o papel da comunicação. Nós só podemos conversar ou dialogar nesse momento, eu aqui, você aí do outro lado da telinha, porque efetivamente a gente tem a comunicação que vai mediar essa relação. O que eu falo aqui você consegue entender, o que você vai comunicar daí por meio de mídias assíncronas e síncronas, também é possível ser entendido porque existe essa comunicação. É ela que permite que efetivamente a gente partilhe elementos importantes. E a multirreferencialidade joga justamente com esse jogo de palavras, que também é um jogo de posicionamentos. Ele fala sobre alteridade e a implicação de cada um dos parceiros. Eu preciso reconhecer o outro. Então, esse é um primeiro ponto importante. Se eu quero construir efetivamente o conhecimento educacional amplo, um conhecimento que possa reforçar e aproximar para uma verdadeira cidadania, por exemplo, eu tenho que reconhecer o outro. A alteridade é essencial. Eu não posso olhar apenas para o meu próprio umbigo e achar que eu tenho a resposta para todos os problemas. Não sou eu, somos nós. Pode até ser eu mais ele, eu mais ela, eu mais nós, mas é um coletivo que tem que ser construído e que tem que ser unificado aí nessa proposta. Ok? É interessante que Adorno, já nos anos 70, já apontava justamente um problema. Nós somos prisioneiros de uma linguagem unidimensional, e isso parece que existe com muita intensidade em nosso meio ainda. Então, como é que a gente pode quebrar uma visão unidimensional da linguagem? Obviamente, é permitindo que outras linguagens e, obviamente, outros objetos adentrem dentro da nossa área de formação e eu esteja disposto a assumir também esse vocabulário, porque às vezes eu posso resistir. Assim como alguém que migra de uma região para outra resolve resistir à linguagem da nova região como uma forma de reforçar a sua relação com a terra natal, nós também podemos, enquanto educadores, enquanto pedagogos, resistir a novas áreas, a novas linguagens, a novos pensamentos e criar toda uma relação aí de enfrentamento com novos olhares. Isso é um equívoco também, se você achar que é por aí que vai construir saber pedagógico e relação. Então, a multirreferencialidade nos ajuda a perceber este aspecto também.
A figura que nós mostramos há pouco nos ajuda a entender isso. Você vai ter relações das mais variadas mediadas pela comunicação. Então, chegamos aí ao final das nossas dicas dessa primeira aula. Os textos que nós vamos pedir que você leia em algum momento, e você pode encontrá-los com muita facilidade aí na internet, são 2 textos do Jacques Ardonaux. Então, primeiro eu estou considerando agora a abordagem multirreferencial plural das situações educativas e formativas. Eu apenas pincelei algumas ideias do Jacques Ardonaux. Na nossa segunda aula, nós vamos falar um pouquinho sobre nota proposta das relações entre abordagem multirreferencial e análise institucional. Então, nós esperamos que esse primeiro momento, essa primeira conversa, ajude você a entender o que vem a ser a multirreferencialidade e a importância dela para a educação. Como é que você vai aprender mais? Obviamente, lendo e aprofundando os conceitos que nós temos aqui discutido com vocês. Como é que você vai fazer isso? Nós temos o nosso fórum, então utilize o fórum, faça a leitura do texto indicado, faça as suas considerações no fórum, discutindo justamente as percepções, os antagonismos, onde você vê choque e como é que nós podemos construir caminhos de superação para tentar pensar de uma forma mais geral, de uma forma mais ampla, permitindo que novos olhares extravasem e permitam que nós também percamos essa inocência da caixinha e ampliemos a nossa visão do que vem a ser formação e do que vem a ser uma educação mais ampla. Então, nos encontramos aí na nossa próxima aula. Aproveite a semana, leia, estude e até lá.